Tenho duas confissões. A primeira é que eu não sou médico. Muitos me chamaram de doutor, esperavam que era um doutor. Não sou médico, mas iniciei minha carreira em 1996, há 30 anos, como atendente na Amil. Ali começou a minha história na saúde, começou a minha paixão pela saúde. Tive a oportunidade de passar por todas as áreas da Amil naquela época. Desde o CPD, na época do CPD, até diretoria comercial, me tornei principal executivo da Amil em Goiânia. De lá para cá, eu sempre buscando mais, com sede, me mudei para os Estados Unidos com visto de habilidades extraordinárias. O país, os Estados Unidos, me quis como um profissional para que a gente pudesse ajudar também a transformar aquele país, que precisa na área da saúde. Recebi medalhas, escrevi livro com grandes executivos da área da saúde. Mas o que me marcou foi atender uma mãe, quando eu era atendente, que estava perdida. Porque ela teve uma consulta de 3 minutos com o diagnóstico mais importante da vida dela, do filho. E ela saiu, me olhou, atendente, e disse: o que ele falou? Isso é saúde. Ou isso é a saúde que a gente não precisa, porque a gente está tratando de humanos. Eu vi a saúde de vários ângulos. Como paciente, como filho de uma paciente. Então, com a trajetória de 30 anos, minha mãe faleceu por falta de assistência. Então, eu tive a oportunidade de viver a saúde de vários anos. Na minha carreira, como paciente, como um observador, como um estudioso. E a gente precisa resgatar algumas essências da saúde. Então, isso é fato. E eu digo que temos a responsabilidade com relação à questão da tecnologia. Então, temos a tecnologia a nosso favor, temos a inteligência artificial, eu estou hoje vestido de tecnologia. Então, morando nos Estados Unidos há 8 anos, tive a oportunidade de estudar bastante, sou apaixonado por telemedicina, então já tive o prazer de fazer várias pesquisas nessa área, escutar vários executivos, fiz várias publicações. Então, estou vestido de tecnologia. Mas a segunda confissão é: eu pedi a sugestão da inteligência artificial para montar minha palestra. Mas a inteligência artificial, ela não me conhece. Então, ela me deu uma sugestão, ela me deu a segunda sugestão, e eu desisti dela, porque ela não me conhece. Mas eu trabalho com a inteligência artificial diariamente. Inclusive, ela me ajuda a fazer a gestão de um Accountable Care Organization, que a gente montou o primeiro e o único no Brasil, em Goiânia. E aí a gente já começa a falar do interior do país, porque Goiânia é considerado o interior do país, mas a primeira e única ACO no Brasil nasceu em Goiânia. Como aqui em Tumbiara. Aqui nasce a transformação da educação, nasce a transformação da saúde, nasce a transformação dos futuros médicos. É a partir daqui que a gente vai transformar algo. E a gente tem a educação que treina e a educação que transforma. A educação que treina, ela vai te habilitar a fazer aquilo que você sempre foi feito. Então, vai te treinar a fazer algo que sempre foi feito. Mas a educação que transforma, ela te ensina
a ser criativo, a olhar fora da caixa, a olhar com outro olhar, com diversos ângulos, e a partir dali a gente precisa assumir a responsabilidade de ser o protagonista da transformação da saúde que a gente precisa no mundo. E digo eu, que moro há 8 anos nos Estados Unidos, temos muito a que ensinar aos Estados Unidos sobre o aspecto que a gente vive no Brasil com o SUS. O SUS é exemplo, é exemplar. Fazemos aqui muito com pouco, diferente de outros países que fazem pouco com muito. Então, nós somos exemplos. Precisamos deixar de ter a síndrome do cachorro vira-lata. Nós somos exemplos. E Itumbiara é exemplo de desenvolvimento através da educação. Porque a educação, ela traz o desenvolvimento em todas as áreas. Então, a gente precisa refletir sobre isso. Por quê? É a partir desse caminho e desse olhar que a gente precisa seguir. E sobre esse aspecto da minha história pessoal e da minha carreira, então, quem pagou a minha faculdade foi meu padrinho. Então, eu não venho de uma família abastada, não recebi herança, então foi fruto do esforço. Então, de atendente a um executivo internacional, com passagem por diversas áreas da indústria de saúde, digo a vocês que não me faltou coragem, não me faltou vontade, não me faltou curiosidade. E a saúde, nós somos privilegiados de trabalhar com saúde. Porque a gente tem a oportunidade todos os dias de transformar uma vida. Que é isso que eu faço hoje, que a menina dos meus olhos, das diversas atividades que eu tenho, é o Instituto Cruzeiro do Sul. Que é a minha devolução para a sociedade daquilo que eu acumulei de experiência e de conhecimento de busca. Então, o Instituto Cruzeiro do Sul é uma organização sem fins lucrativos, é uma ONG que atende a comunidade vulnerável. Então, não seria justo de acumular conhecimento, experiência, ser o tio Patinhas do conhecimento e não compartilhar e não devolver isso para a sociedade. Então, esse é nosso papel, em devolver para a sociedade aquilo que a gente busca, que a gente constrói. E a gente precisa buscar conhecimento sempre. Então, é através da educação que a gente transforma. É através da educação que a gente muda. É através da educação que a gente influencia. É através da educação que a gente gera conhecimento. Isso traz desenvolvimento. E digo com essa experiência de ter vivido no Brasil, vivo ainda, moro, a minha primeira residência é nos Estados Unidos há 8 anos, mas Brasil é referência. De cultura, inclusive. Então, assim, convido todos vocês a conhecerem e serem curiosos, como eu fui. E serem cara de pau, como eu fui. Eu busquei. Tem essa oportunidade aqui. Segue. Surgiu essa oportunidade. Estou aberto. E a partir dali, a gente se desenvolve. Mas a gente vem perdendo com toda esse dia a dia que a gente segue na área da saúde, esse turbilhão de demanda, a população ficando mais velha, mais doente, a gente tem um desafio. E a gente entra num furacão de necessidade, a gente vive um furacão de demanda, a gente é pressionado a atender um paciente em 3 minutos,
Mas é isso que eu escolhi. Esse é o caminho que eu quero seguir. É por esse profissional que eu quero ser atendido. Qual é o seu propósito? O meu propósito é transformar vidas, mesmo sem ser médico. Eu preciso ajudar a saúde. Eu preciso ajudar a transformar o futuro da saúde. Inclusive, o título do meu livro em gestão com grandes líderes. Um guia para transformar o futuro. Mas como eu vou transformar algo que eu não conheço, que é o futuro? Mas eu construo o futuro a partir do momento que eu tomo uma decisão hoje. Qual é o caminho que eu quero tomar? Como eu quero cuidar? Você cuida de doença ou você cuida de pessoas? Essa é uma reflexão que todos nós precisamos ter. E é uma escolha. A gente tem o livre-arbítrio de fazer essa escolha. Mas, repito, temos a oportunidade de fazer a diferença de forma individual, de forma coletiva, via sociedade, influenciar mudança de políticas públicas. Então, nós temos este poder e precisamos assumir esse poder, porque a gente precisa transformar. Esse é o caminho. E a partir dali eu começo a fazer inclusão. Eu começo a planejar os próximos passos para o futuro que a gente precisa incluir. Eu preciso trazer desenvolvimento para uma região como Paracá. Eu preciso desenvolver. Eu preciso de assumir essa responsabilidade. Ela não é de uma instituição, ela não é da política, ela é de cada um de nós que temos o poder de influenciar o futuro. Então a gente precisa assumir esse protagonismo. Esse é um caminho sem volta. A inteligência artificial, a tecnologia, que é uma ferramenta. Ela nunca irá substituir o contato, a pessoa. E volto à confissão que eu fiz. Eu pedi para a inteligência artificial montar a minha palestra, mas ela não me conhece, ela não tem o meu sentimento, ela não tem o meu objetivo de inspirar. Então, utilize com moderação. É uma ferramenta. Utilize com ética a tecnologia. Utilize ao seu favor a tecnologia. Mas precisamos cuidar de pessoas e não de doenças. Precisamos cuidar de pessoas e não de doenças. Precisamos não desistir dos nossos sonhos. Então, cada um, em cada coração, tem um sonho. E a gente não pode desistir desse sonho. E eu sou a prova viva disso. Eu ia para a faculdade de ônibus, quem pagava a minha faculdade foi o meu padrinho, e eu tive a oportunidade de fazer mestrado, fazer formação internacional com esse esforço. Eu nunca desisti. Quando eu entrei na Mil, eu disse, eu quero ser diretor dessa empresa, porque eu me apaixonei pela área da saúde. Todo mundo me chama de doutor. Pode chamar, porque eu me considero um doutor, porque eu cuido de pessoas, eu me apaixonei pelo segmento, pela indústria de saúde. E vocês são abençoados, todos nós somos abençoados por trabalhar na área da saúde. Mais uma vez, a gente tem possibilidade de transformar uma vida a partir do momento que eu
me dedico, olho no olho, eu conecto com aquele ser humano que está ali do outro lado, precisando de um ombro, de uma escuta, precisando de um cuidado. É uma pessoa cuidando de uma outra pessoa. A gente precisa de estar conectado, humano a humano, para que a gente possa entregar realmente uma transformação com inclusão, uma transformação com amor, que é o que a gente vem perdendo há gerações. Eu preciso amar o próximo, eu preciso amar o meu paciente. Poxa, mas me ensinaram que essa não é a melhor conexão. Mas eu preciso sentir o outro. Eu preciso, mais uma vez, é uma conexão profunda que a gente vem perdendo e que a gente precisa resgatar. E a gente precisa prescrever mais amor. Porque falta hoje. A gente precisa prescrever mais amor. A gente precisa escutar. A gente precisa pegar. A gente precisa tocar. A gente precisa se amar. Obrigado.